Agora que o Dia dos Namorados passou, você está se perguntando o que te prende a essa relação? Sentindo necessidade de se reencontrar e de se libertar? Minhas amadas, meus amados, pois estou de volta aos poucos com as mensagens. Sinto saudades quando deixo de enviar os meus posts, que é uma maneira de me ligar a vocês, visando ajudá-los de alguma forma. Bem, parece meio estranho que depois do Dia dos Namorados eu venha com um assunto como esse, não? Ocorre que após enviar a mensagem do Dia dos Namorados, recebi muitos retornos de pessoas que não estão bem em suas relações amorosas. E pior, havendo os que carregam esse sentir de desilusão, de frustração, de decepção, de descontentamento, de vazio, que era até então focado no companheiro e de uns tempos para cá, começou a passar para si mesmas. Aliás, porque na verdade isso está em nós e não no outro, né? Mas às vezes a gente custa a se dar conta disso. Aliás, é mais fácil, né? Por isso é importante que a gente se dê conta que a escolha do companheiro, da companheira, vem da nossa interpretação do que queremos para nós, do que seja adequado para nós, a partir das nossas crenças, nutridas pelas nossas memórias. E os nossos modelos de relacionamento sempre serão os nossos pais, que foram as nossas primeiras relações com um homem, com uma mulher, grandes e poderosos, por serem os nossos criadores, mesmo que conscientemente não nos damos conta disso. E é através dessa interpretação de como os vemos a partir da nossa convivência, dependente e necessária para a nossa sobrevivência, criamos e nutrimos o nosso primeiro e grande sentimento de gratidão, o que nos gera a obrigação ou o dever de honrá-los pela dívida que temos pela nossa vida, pela nossa existência. Você já tinha se dado conta disso? E é daí que surge um forte compromisso, consciente ou inconsciente, de honrá-los, através da nossa vida, repetindo muitas vezes os mesmos padrões e hábitos deles, mesmo que não achemos os mais saudáveis, os mais ideais, os mais adequados. E essa força ou consciência interna da promessa de honrá-los, que levamos dentro da gente, nos leva a não só repetirmos os modelos e padrões corretos dos nossos pais, como os errados e equivocados também. Fazendo as mesmas coisas que eles fizeram e que tanto nos irritava, né? Tanto boas como as nem tão boas. E o pior é que nos sentimos bem fazendo isso. E a razão desse bem fazendo isso nada mais é do que o sentimento de estar sendo cumprida uma promessa, de que é mesmo assim que devamos ser. Afinal, filho de peixe... Exatamente. Pelas leis sistêmicas, quando foca a nossa relação entre nós como criatura com os nossos criadores, traz uma importante visão sobre o que somos. E prestem bem atenção nisso. A forma como tratamos os nossos criadores, nós nos tratamos como criatura. Vejam a profundidade dessa lei e o quanto ela é real. E vejam o quanto ela tem a ver com o que somos e com as nossas escolhas. Trocando as palavras, a forma como tratamos a nossa origem, trataremos a nossa essência. Bem, vamos para as questões práticas. Como é possível que uma filha que conviveu com um pai agressivo,
que batia na mãe, irá buscar um companheiro com igual característica? Como uma filha que conviveu com um pai alcoólatra vai escolher um companheiro alcoólatra? Como um filho que conviveu com uma mãe fria, indiferente, pouco amorosa, vai escolher uma companheira com as mesmas características? Os exemplos positivos também se apresentam. A filha casando-se com um homem responsável e amoroso como seu pai. Filho casando com uma mulher com as mesmas características positivas de sua mãe. E acontece sempre assim? Não. E por quê? Porque a repetição não é só para honrar, mas também pode trazer o gatilho ou a lembrança de promessas feitas quando crianças, em que ao ver o cenário familiar, sentimos dor e criávamos traumas nessa convivência de conflito. E para sair disso, irmos para o recurso, fazíamos promessas a nós mesmos que iríamos ajudar a mãe e ou o pai para que essas situações não mais acontecessem com essas pessoas que, afinal de contas, a gente ama tanto. Como ajudar o pai a sair do álcool e deixar de bater na mãe e em todos os filhos, ajudar a mãe a ter mais atenção e carinho com a família e principalmente com ela, como filho, deixando de ser tão frio e distante, ajudar os pais a serem fiéis um ao outro, deixando de brigar e de se agredirem. E assim vai. Importante que se diga que quando a criança se envolve em tentar ajudar ou salvar os pais, a imagem de pais fortes teima a deixar de existir dentro dela, apesar do seu esforço em querer manter. Onde ela começa a sentir que deve ser responsável não só pela sua sobrevivência, como pela sobrevivência de seus pais e de sua família, assumindo um papel que não lhe pertence como criança. Crianças que se sentem compelidas a se intrometer, como se fossem adultas, na vida dos pais para apaziguá-los, para evitar conflitos na família, crescem com essa referência de pais fracos e que ela tem que encontrar e conquistar o que eles deveriam ter dado a ela: amor por parte da mãe e a força por parte do pai. Esse sentimento normalmente também cria um conflito de autoridade. Essas pessoas normalmente que acham os pais fracos têm dificuldade de conviver com autoridades. Aí vocês já se identificam um monte de coisa, né? Dentro do sistema familiar há uma quebra de uma lei muito importante, a da hierarquia. Os pais mandam nos filhos e não os filhos mandam nos pais. E qual é o efeito disso? Além da possível desobediência aos pais pela ausência de autoridade, não os vendo acima e nem maiores do que ela, crescem acreditando que os adultos, pelas referências dos pais, são fracos e que devem ser dominados para que consigam fazer as coisas certas, se forem considerados, pois, caso contrário, ficam indiferentes à existência deles, tendo muita dificuldade de envolvimento, reconhecimento e comprometimento. Desses fatos nascem diversas crenças e uma delas é a de ter que fazer pelos outros para que algo aconteça. Essas pessoas costumam atrair parceiros fracos em que sua missão será qual? Nem preciso responder, não é mesmo? São pessoas que sempre acham que elas devem fazer pelos outros para que as coisas aconteçam. Importante isso, né? Os nossos companheiros são meros coadjuvantes de suas vidas, porque a sobrevivência deles passa pelas nossas decisões e iniciativas. Sem nós, essas pessoas não sobrevivem. Olha só. Dessa relação surgem as outras crenças de dependência que ouvimos dos companheiros e que nutrem os nossos propósitos. Escutem, vê se vocês já ouviram isso. Sem ti eu não sei viver.
Tu és a razão da minha vida. Tu és a minha felicidade. Já ouvimos isso em algum lugar? E não fazemos por mal. Está no nosso inconsciente o tipo de relação que buscaremos através das experiências e circunstâncias que tivemos com os nossos pais. Haveremos de procurar sempre criar circunstâncias e oportunidades para curar os nossos pais através dos outros. Se deu conta? Portanto, para que eu cumpra a promessa feita quando criança, é necessário escolhermos companheiros com as mesmas características dos nossos pais. Eu gostaria de ter curado meu pai, agora vou curar o meu marido. Eu gostaria de ter curado a minha mãe, agora vou curar a minha esposa. Maluquice isso? Como se resolve isso? O nosso olhar tem que se voltar para a nossa infância e percebermos como interpretamos a relação com os nossos pais como crianças. Interpretamos? Sim. Não esqueça do que sempre falo. O mundo de fora só tem sentido pelo sentido que a gente dá. Nós enxergamos o mundo, as coisas e as pessoas através do que nós somos e não pelo que elas são. Vou repetir. Nós enxergamos as pessoas pelo que nós somos e não por aquilo que elas são. É o tal espelhamento, não é verdade? A imagem que temos de nossos pais foi criada por nós, fruto da nossa interpretação, dentro do nosso mundo e das nossas circunstâncias. E quando falamos de infância, quando crianças, seria possível e razoável que, ao revermos essa interpretação agora como adulto, possamos ter uma nova visão sobre os fatos que aconteceram? Sim, não é mesmo? Não se muda os fatos, só se coloca um novo olhar de adulto, cuja mudança de visão nós chamamos de ressignificação. Importante que se diga que a criança não inventou nada, ela sentiu de verdade, mas o que a levou a sentir através dos fatos pode não ser verdadeiro. Dou um exemplo clássico. O filho que se sente abandonado em ver a mãe sair todos os dias, a deixando sozinha com a babá ou uma pessoa responsável da família. A mãe saía para trabalhar, buscando ajudar no sustento da família. Seria razoável que a criança pudesse entender isso dessa forma? No mundo individual e egoísta da criança, onde ela é o centro de tudo, é verdade que a mãe se ausentou e também é verdade que a ausência dela poderia ter gerado um sentimento de abandono. Ok? Ok. Tudo isso é verdade, porém, não é verdadeiro. Por quê? Porque a mãe não o abandonou e sim teve que sair por não ter outra escolha para ir trabalhar em busca do sustento da família. Assim como este caso, essa circunstância, por certo, em nossa gestação e infância, devem ter ocorrido muitos fatos na nossa relação com os nossos pais que precisariam ser revistos, em busca de uma nova visão, de uma nova ressignificação. A gente jamais pode esquecer que os pais nos deram somente o que eles tinham, independente de nossas altas ou baixas expectativas. Aliás, as expectativas são nossas, né? Não deles. Por isso que os exemplos de um olhar para os pais de forma adulta pode nos permitir essa ressignificação, como as fragilidades, as brigas, os conflitos, as desavenças, as traições, as indiferenças, as rejeições, os abandonos, o alcoolismo, as drogas, os abusos, que geraram, tem a ver com a nossa criança. O que isso tem a ver com a nossa criança? O que nos leva a pertencer a esse tipo de realidade? O que devemos assumir como nosso nesse mundaréu de coisa que aconteceu? Deveríamos ter-os consertados? Deveríamos esperar mais deles? Deveriam ser diferentes do que foram?
É difícil, né, a gente realmente entender que eles foram aquilo que eles puderam ser. A nossa cura justamente passa pela aceitação e pelo acolhimento do que cada um é e pode ser. O nosso amor por eles nos leva a querer que sejam diferentes do que infelizes, frustrados, frágeis, depressivos, ansiosos, traumatizados e não raro doentes. Mas realmente isso é um problema nosso ou é um problema deles? E que o nosso problema é simplesmente amá-los independente da nossa vontade de vê-los felizes e realizados. Eles irão atrair para suas vidas o que são. E isso será sempre um problema de quem? Deles. E o que tem tudo isso a ver com as minhas relações amorosas? Com as minhas relações com meu companheiro ou companheira? Parece até que eu viajei, né? Escolhemos quem? Como enxergamos nosso companheiro ou companheira? Quem eles representam para nós? Se por acaso escolhemos alguém que representasse os nossos pais, o que aconteceria? Deveremos honrá-los da mesma forma que os nossos pais, trazendo o mesmo cenário que tínhamos em nossa infância como sentimentos, promessas e crenças. E se pensarmos em nos separar, em acabar com a relação? A separação nos serviria como um gatilho, acessando as nossas memórias de infância, que por certo geraria um sentimento de abandono e traição. Já se deu conta disso? De quem? Do nosso parceiro? Quem sabe juntamos também um sentimento de pena para completar? Porque afinal ele vai dizer que nós somos a razão da vida deles. Peço desculpas pela extensão desse post, mas me permiti deixar fluir e que talvez cada palavra, cada frase faz um sentido muito importante para vocês. Assim como deveríamos dizer para a nossa criança que fique somente com o que lhe pertence. Por quê? Vocês devem imaginar outras tantas situações que serviriam para entender o que se passa em nossas relações com todos esses casos contados. A pessoa mais importante desse mundo somos nós. E como adultos, somos responsáveis não só pela nossa sobrevivência, como pela nossa felicidade e realização. Que deixemos de lado do nosso caminhar todas as crenças que possam nos sabotar e nos limitar. O nosso presente tem que nos ajudar a nos libertar de tudo que nos prende, segura, nos paralisa em relação ao passado. E o remédio é nos reencontrarmos no presente, nos puxando do passado para liberar o nosso futuro. Que nos olhemos como somos, assim como para com os outros, deixando de projetar nossas expectativas de amar um ser que existe somente na nossa cabeça, não permitindo que ele seja e que nós sejamos somente o que podemos e necessitamos ser, primeiro para nós e depois para os outros. Que sigamos nosso caminho certos, que estamos muito bem acompanhados por nós mesmos, capazes de nos vermos aptos para nos amarmos, nos aceitarmos e nos acolhermos, a nós mesmos e aos outros do nosso jeito, da nossa maneira, cujo presente é toda a essência e plenitude que podemos ter do nosso ser, hoje, aqui e agora. Isso sempre será suficiente para atrairmos o que necessitamos em nossa vida. Esse é o nosso compromisso de vida para honrar a vida que recebemos e a nós mesmos. Então, o que vamos fazer? Que decidamos sempre por nós. Não é verdade? Ok?
Se chegamos até aqui, muito, muito, muito obrigado pela sua paciência em me ouvir e quem sabe despertou diversas ideias, alternativas, sentimentos e pensamentos que possam gerar decisão e atitudes. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus.